Este é o tipo de notícias que todas as semanas somam um pouco mais de preocupação ao nosso dia-a-dia. Em Portugal e no mundo, vivemos numa altura em que a inflação não dá descanso. Os preços sobem cada vez mais e isso afeta quase imediatamente a nossa qualidade de vida. Mas por que é que existe a inflação? Como é que a criação de dinheiro está relacionada com este processo e quem é que realmente é o responsável por isso? No episódio de hoje vou responder a estas perguntas e procurar soluções ao nosso sistema financeiro. Fica desse lado e vamos a isso. A definição de inflação, segundo o Banco Central Europeu, é o aumento generalizado dos preços de bens e serviços. E seguramente já ouviste falar de que esses preços são afetados pela lei da oferta e procura, o que se traduz na seguinte fórmula. Do lado esquerdo temos M, que é a quantidade de dinheiro existente, e V, a velocidade com que é transacionado. Do lado direito temos P, que representa o nível de preços, e Y, que representa a quantidade de bens e serviços. O que esta fórmula imediatamente nos pode dizer é que a quantidade total de dinheiro multiplicada pelas transações é equivalente ao preço cobrado por todos os produtos ou serviços vendidos nessas transações. Assim que, em teoria, a igualdade é válida mesmo quando decides dividir ambos os lados por Y. Esta divisão serve para analisar que variáveis é que realmente afetam a subida ou a descida dos preços. Mantendo o resto constante e aumentando a produtividade, os preços vão obrigatoriamente cair. Se por outro lado a produtividade diminuir, como existem menos produtos para a mesma quantidade de dinheiro em circulação, os preços vão subir. Até agora tudo normal, já conhecias estas relações, mas como deves saber, a produtividade não é uma variável que cresça a valores significativos. Podemos ver que, por exemplo, para os Estados Unidos é normalmente um valor entre os 2% a 4%. A velocidade do dinheiro, que representa a quantidade de vezes que um euro ou um dólar é transacionado, também é um valor relativamente estável, tendo na última década sofrido uma queda que vamos estudar mais à frente. Mas a pouca oscilação destas duas variáveis deixa-nos com a equivalência de que o aumento significativo nos preços é dado pelo aumento na quantidade de dinheiro, ou se quisermos ser mais técnicos, na base monetária. E isto leva-nos a um novo problema. Como é criado o dinheiro, a tal base monetária, e quem é que controla esse processo? Achas que sabes a resposta? A tentação inicial é imediatamente culpar os bancos e até faz algum sentido, mas deixa-me avisar-te de que o que vais ver a seguir pode mudar radicalmente a tua visão sobre o mundo. A criação física de dinheiro é efetivamente feita pelos bancos centrais de cada país e até aqui nenhuma novidade. No nosso caso, é necessário a autorização do Banco Central Europeu, mas o dinheiro é impresso aqui em Portugal no complexo do carregado. No entanto, o dinheiro físico representa menos de 4% de todo o dinheiro em circulação. E de onde é que vem o resto? Existem 3 teorias sobre como o dinheiro é criado e muito provavelmente já ouviste falar nas 3, mas apenas uma representa a realidade. A primeira teoria é que os bancos são intermediários financeiros e servem como estímulo da economia ao ligar poupanças a investimento, utilizando o dinheiro dos depósitos para novos empréstimos. Ou seja, que se vais a um banco e depositas 1000 euros, o banco vai emprestar parte ou todo desse dinheiro a outra pessoa e cobrar-lhe juros, ficando com os juros para si ou dando-te uma parte, como acontece nos depósitos a prazo. E esta teoria, apesar de até fazer algum sentido, cai por terra porque isso significaria que o banco estaria dependente de conseguir depósitos para poder fazer empréstimos. E isso não acontece na realidade. Aliás, nesta teoria, os bancos nem estariam a criar dinheiro, estariam simplesmente a forçar a circulação do mesmo. A segunda teoria assenta no sistema fracionário. Aqui a lógica é que o banco só precisa de manter uma fração dos depósitos, as chamadas reservas mínimas, por exemplo 10%, e usar os restantes 90% para empréstimos a outros clientes. Isto significa que ao depositar 100 euros, o banco guardaria 10 no cofre e emprestava 90 a outra pessoa. A tua conta mostra 100 euros, a conta de quem pediu emprestado mostra 90 euros, ou seja, um total de 190, quando na realidade só existem 100 euros. Esta teoria, apesar de bastante famosa, cai por terra por 2 motivos. Primeiro,
Primeiro, porque, mais uma vez, o banco estaria dependente de novos depósitos para poder realizar empréstimos. E segundo, porque, adivinha lá, qual é que é o requerimento de reservas mínimas atual na Europa. Em Portugal, por exemplo, as reservas exigidas a bancos como o BCP ou a Caixa Geral é de 1%. E se achas que nos Estados Unidos são 10%, enganas-te. Foi durante muito tempo, mas passou para 0% em 2020. E foi também durante muito tempo que estas teorias foram aceitas, sobretudo no modelo onde não existiam bancos centrais, mas atualmente estão desatualizadas. Até que uma teoria veio comprovadamente colocar um ponto final na questão. Os bancos comerciais criam dinheiro a partir do nada. Sim, ouviste bem. Os bancos conseguem criar dinheiro a partir do nada. Se fores ao banco pedir um empréstimo, esse dinheiro aparece automaticamente na tua conta, mas não veio de nenhum depósito. Foi criado nesse preciso momento. Significa isto que os bancos podem criar o dinheiro que lhes apetece? Isto não causaria problemas de liquidez num cenário de corridas aos levantamentos? Até aparecerem os bancos centrais, a resposta a ambas as perguntas era um redondo sim. Repara que um depósito de um cliente é um passivo para o banco, mas quando um banco emite um empréstimo, é criado um ativo e um passivo no mesmo valor. Com o dinheiro de todos os depósitos, o banco investe em certos ativos, como obrigações, e fica apenas com uma pequena parte para suportar as transações diárias. Se o banco tem uma série de ativos pouco líquidos, quando aparecem os clientes para reclamar os depósitos, a liquidez torna-se um problema. E este é também um dos motivos pelos quais os governos ficam muitas vezes reféns de nacionalizar os bancos, seja porque os ativos dos bancos, os tais empréstimos, perderam rapidamente valor, seja pela rapidez com que os passivos são reclamados. Os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo, dado que as folgas de capital são mais do que suficientes para cobrir a exposição que o banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa. Estes dois contextos deixariam o banco em insolvência e isso teria um impacto tremendo nas poupanças da população. E lembra-te que o Fundo de Garantia de Depósitos só foi criado em 1992. Tornou-se óbvio que os bancos comerciais não podiam regular-se a si mesmos e o aparecimento dos bancos centrais foi uma tentativa de dar estabilidade ao sistema. Hoje em dia, os bancos centrais exigem certos rácios de liquidez aos bancos comerciais, precisamente para evitar que os mesmos se afundem em empréstimos de alto risco. Estes rácios são, por exemplo, o 7-1 ou a reserva contracíclica, permitem aos bancos centrais monitorizar os riscos que cada banco comercial está a correr, ao impor limites na quantidade de empréstimos arriscados. Os bancos comerciais são assim obrigados a ter uma conta junto do Banco Central e o montante aí depositado é considerado a reserva do tal banco comercial. Como vimos antes, na Europa, 1% dos passivos do banco deve existir na forma de reservas junto do Banco Central. Se o montante depositado exceder 1%, são consideradas reservas extraordinárias e rendem normalmente juros. Mas de onde é que vêm esses juros? Esses juros são pagos pelo Banco Central e o dinheiro é criado, adivinha lá, a partir do nada. Com apenas o pressionar de um botão, as reservas do Banco Comercial sobem 1, 2 ou até 3%. Se sobem as reservas, os limites que restringem a quantidade de empréstimos também sobem e o Banco Comercial pode novamente realizar mais empréstimos. Mas se os bancos conseguem criar dinheiro a partir do nada, como é que podemos conhecer num determinado momento a quantidade de dinheiro em circulação? Afinal de contas, o banco pode criar 100 mil euros para um empréstimo à habitação, cobrar 2% de juros durante a vigência do empréstimo, mas no momento em que os 100 mil euros forem pagos, esse dinheiro evapora-se. Apenas o remanescente, os tais 2%, se mantém para sempre na economia. A base monetária é então dada por um conjunto de termos técnicos chamados agregados, que são 4 atualmente e seguem diferentes tipos de dinheiro. Por exemplo, o agregado M0 contabiliza as notas em circulação e as reservas dos bancos comerciais no Banco Central respectivo. Ou, por exemplo, M1, que além dos anteriores, inclui o dinheiro que está em depósitos à ordem de clientes, ou M2, que vai mais longe ainda e contabiliza depósitos a prazo até 24 meses. E quando olhamos para os indicadores do Banco Central Europeu, a expansão de todos os agregados é clara. M0
foi quem cresceu mais, mas como são reservas dos bancos, não entram diretamente na economia para competir por produtos e serviços. Este aumento deu-se essencialmente depois da grande crise que afetou a Europa entre 2011 e 2013, que tão bem conhecemos e obrigou o BCE a comprar dívida pública. M1 representa o agregado mais líquido e que está disponível para entrar na economia para competir por bens e serviços. Assim que, quando olhamos para a base monetária do Banco Central Europeu ou americano e olhamos para o M1, vemos que este tem aumentado e de forma considerável. E isto traduz bem o poder que os bancos têm sobre a economia. Os bancos são quem decidem se emprestam ou não o capital e para que finalidade. O facto de terem reservas elevadas permite-lhes inundar o mercado com empréstimos, mas para isso precisam que as pessoas e empresas sintam essa necessidade. O grande problema aqui é que os empréstimos destinados à compra de habitação não contribuem para aumentar a quantidade de bens e serviços e, no entanto, são a maioria na nossa economia. Em jeito de resumo, até agora vimos que o dinheiro atualmente é criado pelos bancos, a partir do nada, promove a expansão da base monetária e, infelizmente, não se traduz no aumento de produtividade. Mas, se realmente fosse essa a explicação para os elevados valores da inflação, por que agora? Desde 2015, na Europa e até mais cedo nos Estados Unidos, tem existido um aumento na procura do crédito, mas a inflação só apareceu significativamente nos últimos 2 anos. Como é que se explica esta situação? E existem duas justificações: tecnologia e o quantitative easing. A tecnologia é uma pressão deflacionária, já que o desenvolvimento tecnológico permite às empresas um aumento de produtividade com menos investimento e menos custos. Os processos de automatização em fábricas automóveis são um exemplo claro disso mesmo. Enquanto antigamente conseguiam produzir, por exemplo, 1000 carros num dia, optimizando a operação através de robôs ou máquinas específicas, agora consegue-se produzir 10.000 carros num dia apenas. E como vimos, se a base monetária aumentar e for acompanhada pelo aumento de bens, os preços manter-se-ão constantes. Mas atenção, porque a tecnologia não justifica tudo. E para entender porquê, é preciso ver o contexto económico como duas economias distintas. Uma economia real, que representa o consumo e a produção de bens e serviços, a economia onde é efetivamente gerado valor para a sociedade, e por outro lado, a economia financeira, onde a massa monetária em circulação é usada para transacionar e especular sobre ativos financeiros. Por exemplo, quando fazes um depósito bancário, moves o dinheiro da economia real para a economia financeira. Por outro lado, quando fazes um levantamento e pagas o combustível ou as compras do supermercado, o dinheiro move-se no sentido inverso. O mesmo acontece quando vendes uma casa ou ações ou quando o governo cobra impostos sobre esses ativos. Quando a base monetária se expande, mas o dinheiro não chega à economia real, não vemos o efeito da inflação. O dinheiro não chega porque essa expansão fica em empréstimos à habitação ou é investido pelos bancos em ativos como obrigações e ações. Assim, podemos dizer que a expansão monetária na economia real leva à volatilidade e crescimento da inflação, mas a mesma expansão monetária na parte direita do gráfico leva às tão famosas bolhas especulativas. E é aqui que entra o quantitative easing, o grande responsável de todo este problema. Para entender o porquê de ser um método usado e abusado na última década, precisamos de perceber como e porquê é que foi criado. Um governo consegue obter a receita através de dois métodos: impostos e endividamento. Se a despesa for inferior ao valor arrecadado em impostos, não existe necessidade de endividamento, mas o problema é que isso raramente acontece. A maioria dos governos não consegue gerar receitas suficientes para cobrir as despesas e recorre ao endividamento. Afinal de contas, subir impostos é uma medida pouco popular, precisamente porque vira a população contra o governo e causa instabilidade política. Este endividamento dá-se emitindo obrigações, certificados do Tesouro, aforro ou bilhetes do Tesouro, mas vou-me focar apenas nas obrigações, que são a grande maioria e o objeto deste método. Essas obrigações não são mais do que uma promessa de pagamento no futuro com um juro associado. E no mercado livre, qualquer pessoa, entidade ou instituição financeira pode comprar essas obrigações. Se houver muita procura, significa que o governo consegue financiar-se com taxas de juro mais baixas. Se os investidores não estiverem muito interessados, o governo vê-se obrigado a oferecer juros mais altos para atrair esses mesmos investidores. Esta dinâmica coloca pressão nas economias mais pequenas, com menos crescimento, já que os investidores preferem economias e países mais estáveis, como os Estados Unidos, a Alemanha ou a França.
Isto, além de explicar a diferença no custo de financiamento de países como Portugal e Grécia para os anteriores, também força os governos a viver dentro das possibilidades, não gastando mais do que a economia do país consegue gerar. Déficits elevados assustam os investidores, que obviamente veem um risco acrescido. O quantitative easing é o processo onde os bancos centrais compram obrigações do governo, criando uma procura artificial e baixando assim o custo de financiamento. Problema resolvido, certo? Na realidade, não. De onde é que vem o dinheiro para comprar essas obrigações e porquê é que isto não causa imediatamente inflação? O segredo está nesta regra. Os bancos centrais não podem comprar obrigações diretamente ao governo. Têm de o fazer através dos bancos comerciais. Além de impedir o uso político dos bancos centrais, esta regra consegue evitar a escalada da inflação. O que o Banco Central faz, com o famoso QE, é trocar ativos por reservas. Coloca dinheiro na conta das reservas do banco comercial e retira obrigações do governo. Do ponto de vista do banco comercial, a quantidade de ativos não mudou, apenas o seu tipo. Se o exercício acabasse aqui, podíamos concluir que o QE contribui zero para a inflação. Afinal de contas, é meramente um acerto no balanço do banco. Mas como é que o banco comercial comprou a obrigação? E a resposta é com o dinheiro dos teus depósitos. Como sabes, o banco não se pode dar ao luxo de deixar o teu dinheiro parado e o dinheiro é investido imediatamente em ativos financeiros com baixo risco que garantem algum retorno e que os bancos sabem que seriam sempre vendidos ao Banco Central. E como os depósitos são dinheiro proveniente de outros bancos, o ato de depositar é meramente uma transferência de ativos entre bancos, dentro da mesma economia financeira. Bom, resumindo o que vimos até aqui. O processo de quantitative easing é uma forma artificial de manter baixos os custos de financiamento do governo, contribuindo para o aumento das reservas dos bancos comerciais e para as baixas taxas de juro no geral. As baixas taxas de juro levam as pessoas a pedir mais empréstimos e os bancos a expandir a base monetária. Como essas mesmas taxas de juro, como são baixas, levam ainda à procura de rentabilidades noutros mercados, como o mercado de ações, ou à procura de ativos tangíveis como o imobiliário. E estas bolhas especulativas na economia financeira vão filtrando-se aos poucos para a economia real à medida que as pessoas vendem os seus ativos. Mas como nunca existiu um processo massivo de transferência, a inflação raramente superou os 3%. Aliás, só um evento de grande magnitude obrigaria muitas pessoas a desfazerem-se dos seus ativos para poder usar o dinheiro na compra de bens e serviços. Lembram-se do gráfico da velocidade do dinheiro que vimos anteriormente? Vimos que a base monetária se estava a expandir, vimos que a produtividade estava a aumentar, mas os preços não mostravam inflação. E a resposta está na velocidade do dinheiro. A velocidade tem vindo a decrescer devido a fatores demográficos, da dívida e outros fatores, mas o importante a reter é que mostra uma ineficiência da alocação de capital. A base monetária se expandiu, mas não se filtrou através de empréstimos para o consumo ou de um aumento significativo da despesa pública e por isso as transações na procura de bens foram diminuindo ao longo do tempo. O resultado? Uma série de bolhas especulativas nos mercados de renda variável, imobiliário e criptoativos. O título deste vídeo não foi clickbait. Temos um sistema não democrático que controla a criação de dinheiro, decide onde alocar esses recursos e recebe juros por isso. Mas se todo o dinheiro em circulação foi criado em algum momento através deste método e todo ele está a render juros aos bancos, de onde é que vem o dinheiro para pagar os juros? Através de um exemplo pode ser mais fácil entender. Se o banco te emprestar 1000 euros com uma taxa de juros de 5% e se esses 1000 euros são os únicos em circulação, onde é que vais encontrar os 50 euros para pagar os juros que deves? E a resposta é: tu ou alguém tem de se endividar para colocar mais dinheiro em circulação. E isto não resolve o problema de fundo, torna-o num jogo de cadeiras. No longo prazo, alguém vai ser incapaz de pagar a dívida porque não existe dinheiro suficiente para cobrir os juros dos empréstimos. Eu sei o que estás a pensar. Isto só é um problema se as taxas de juros forem positivas. Mas esqueces-te do mais importante. Com taxas de juros negativas, os bancos injetam dinheiro na economia através de empréstimos e esperam receber menos. Mais dinheiro em circulação, quando a produtividade não acompanha, resultaria no triplo ou no quádruplo da inflação. Ok, mas tudo isto não explica
o salto enorme que a inflação deu nos últimos 2 anos. E explicar o início da mesma é simples. Numa economia que nas últimas décadas transitou de uma economia de produtos para uma economia de serviços, com os níveis de inventários nas empresas em mínimos históricos, os confinamentos causaram não só um choque nas cadeias de produção e fornecimento, mas também uma transição súbita de uma economia de serviços para novamente uma economia de bens e produtos. Assim que a procura, ao mudar rapidamente e ao não se deter devido aos apoios dos governos com layoffs e moratórias, fez sentir o primeiro choque na subida dos preços. Depois veio o choque energético através da guerra, o preço da energia disparou devido à escassez de gás natural e petróleo, fruto das sanções económicas impostas à Rússia. Estes 2 choques causaram instabilidade nos preços, daí os bancos centrais terem dito inicialmente que a inflação era temporária. O problema é que não contavam com a resiliência do consumo pessoal, que esteve reprimido durante um ano, que acumulou poupanças durante grande parte da pandemia e agora estão a devolver esse capital à economia real. Subir as taxas de juro como resposta para travar o consumo é a única ferramenta que os bancos centrais têm para conter esse mesmo consumo. É de certa forma obrigar à redução do consumo para satisfazer as obrigações com a dívida. Em países onde o crédito à habitação é maioritariamente a taxa variável, como é o nosso caso, esta política é devastadora. Em países como nos Estados Unidos, onde a maioria do crédito à habitação é a taxa fixa, esta ação não faz mais do que incentivar os depósitos. Mas, como eu digo sempre, criticar o sistema atual sem propor soluções não contribui muito para o nosso futuro. Uma das sugestões que pelo menos evitaria novas intervenções dos governos na banca é a separação entre instituições responsáveis por depósitos e empréstimos. Os empréstimos devem ser feitos usando como colateral o dinheiro dos investidores voluntários e não involuntários, como acontece atualmente. O risco deve ser corrido por quem procura maiores retornos e a consequência é que os bancos centrais deixariam de ser capazes de influenciar diretamente as taxas de juros. O mercado de empréstimos iria com certeza apresentar taxas de juros maiores, mas seria um mercado onde diferentes entidades competiriam por captar esse investimento. Outra sugestão é deixar um sistema baseado em dívida e retornar a um sistema respaldado por outro ativo, como foi, por exemplo, durante muito tempo o ouro. Isto implica que será necessário produzir mais e melhor para poder ter esse ativo no balanço antes de ter recursos suficientes para expandir a base monetária. E aqui entram soluções como o Bitcoin, uma solução mais descentralizada, ou outras mais perigosas como as CBDCs, soluções mais centralizadas que vou explorar num futuro episódio. O certo é que o sistema atual é inviável no longo prazo e à medida que a dívida cresce, cresce também a parte da receita que tem de ser alocada a pagar os juros. Assim que quanto maior é a quantidade de dívida no sistema, mais difícil se torna o crescimento. E hoje estamos a pagar a fatura disso mesmo. The way money is created is when someone makes you a loan. Say you go borrow 100,000 euros to buy an apartment. That is when the moment when the money is created. But you're supposed to bring back 200,000 over the next 20 years. That second 100,000 is never created. It's someone else's principal. So when you're reimbursing a loan with interest, and you're paying the interest of the loan, you're using up someone else's principal. So by definition, there cannot be enough money because there is actually the interest component is never created. And that creates a scarcity in the whole system, which typically also falls on the people who make less money, of course.
Passando para os mercados, esta semana foi bastante negativa, com os índices norte-americanos a apresentarem perdas superiores a 4%. Ficámos ainda a saber que a ASAI vai investigar a subida de preços nos supermercados, no sentido de apurar se há ou não uma exploração do contexto inflacionista. A líder da SONAI já veio defender-se, mas só conheceremos os resultados mais lá para a frente. Eu sou da opinião de que é necessária muita prudência a lidar com estes casos, porque tenho visto uma indignação crescente com as margens brutas de 50% e a maioria das pessoas não compreende realmente o que significa. Acho muito bem que se investigue, no entanto, se olharem para os primeiros 9 meses do ano da SONAI, especialmente no que toca às lojas modelo Continente, apesar da receita ter crescido numa comparação anual, as margens da empresa contraíram ligeiramente. Esta semana ficou ainda marcada pelo colapso de 2 bancos, um pouco na sequência do tema deste episódio, o Silvergate, mais associado a financiamento de projetos cripto, e o Banco de Silicon Valley, associado a financiamento de startups e à gestão de capital de investimento. Se no primeiro caso acaba por ser uma consequência da exposição que o mesmo tinha à empresa FTX, no segundo foi uma corrida ao banco que causou stresses de liquidez que vão ser resolvidos com o encerramento do banco. Ao que parece, os ativos do banco são suficientes para cumprir com os depósitos existentes, mas falta perceber se o valor desses ativos se mantém ou se, entretanto, desvalorizam com esta situação. O certo é que empresas como a Roku ou a Roblox vão ser afetadas diretamente, já que tinham contas de depósitos com valores muito superiores às garantias do governo. O portfólio também desvalorizou e está esta semana nos 18% de valorização, tendo recebido $42 em março. Em sentido contrário, quem valorizou foi o dividendo da General Dynamics, que esta semana aumentou em 5%. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, subscreve, segue-me nas redes sociais Instagram e Patreon para mais conteúdo. Reclama a tua ação gratuitamente na Trading 212 usando o código DIVIDEND e não te esqueças de partilhar a tua opinião sobre o episódio na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.